Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, sexta-feira, vamos fazer aqui o fecho da semana, o fecho do mercado um pouco mais cedo. Na hora que estou aqui a gravar este vídeo são 16h25 em Portugal, mas como eu tenho já a minha semana definida, já resolvida, então já vamos gravar o vídeo para que ele possa vir mais cedo para o ar. Também quero aproveitar já a oportunidade para falar com você a respeito dessa sistemática toda que, como nós fazemos esses vídeos sempre no início da semana e no final da semana. A partir da próxima semana nós vamos modificar isso, ou seja, vamos fazer isso em forma de lives, ok? Então eu vou fazer sempre na segunda-feira por volta das 9 horas da noite, horário português. Vou fazer a live do início da semana, onde nós vamos passar o calendário econômico, vamos fazer aquilo que eu sempre faço nos vídeos do início da semana, dizendo para você aquilo que eu pretendo fazer, aquilo que são as minhas expectativas para o mercado no início da semana. Porque eu acho que desta forma nós poderemos interagir um pouco, você pode estar comigo aqui ao vivo, pode fazer as suas perguntas e eu já posso respondê-las imediatamente, de forma que você possa também esclarecer algumas das suas questões. Eu posso até esporadicamente olhar algum ativo que você tenha e queira que eu visualize ou faça uma análise a respeito disso ou qualquer coisa nesse sentido. Portanto, a partir da próxima semana, então vamos mudar isso. Então, o vídeo do início da semana, segunda-feira, você já sabe que vai ser em forma de live. E provavelmente o da sexta-feira também, como é o fecho do mercado, logo também vamos começar a fazer ele também desta forma, sempre fazer um fecho da semana também em forma de live. Então vamos lá dar início aqui ao que foi esta semana, o que nós tivemos aqui. Foi uma semana positiva para mim, mas efetivamente as coisas não correram exatamente da forma que eu gostaria que tivessem corrido, mas nem sempre também a gente consegue que as coisas corram 100% da forma que nós queremos ou que gostaríamos que corresse. Então o que aconteceu aqui? Como você sabe, tivemos todos aqueles eventos que eu falei no início da semana, os bancos centrais, os dados econômicos, toda aquela situação. E o que nós prevíamos aqui? Vamos começar pelo SP500, porque é por onde eu sempre começo, que é o pai de todos os índices, como você sabe. Então o que aconteceu aqui em termos de SP500? Efetivamente rompeu aqui os 38,2 que nós falávamos no início da semana, demonstrou aqui alguma força realmente compradora, não é? A partir daqui demonstrou realmente força compradora. E então o que acontece? Eu terminei me posicionando aqui nesta vela, você está vendo aqui no dia 16, na terça-feira, quando esta vela esteve mais ou menos por aqui assim, eu terminei assumindo aqui posições no SP500. O que efetivamente aconteceu? Depois o mercado veio a subir e já imediatamente no dia 16, aqui na parte da tarde, foi no discurso do Jerome Powell, do presidente da Reserva Federal Americana. Então o que aconteceu aqui? Com o discurso dele, justamente tivemos aqui uma nova incidência baixista. Nesse momento eu aproveitei e assumi mais uma posição, ou seja, fiquei com 3 posições abertas então no SP500. Da mesma forma, você já sabe como que eu ajo, quais são os meus procedimentos ou qual é a minha rotina de negociação. Você que me acompanha já sabe. Da mesma forma, simultaneamente, no mesmo dia, então, e no mesmo período, assumi posições no Dow Jones, no DAX e no FTSE 100. O que aconteceu? Efetivamente, nós até prevíamos que o mercado pudesse, falamos disso no vídeo de segunda-feira, você lembra? Falamos que possivelmente o mercado poderia até ficar lateral aqui, não é? E que caso estivesse aqui também sem demonstrar grande interesse ou grande força compradora, que eu gostaria até de assumir uma posição curta. Efetivamente entrei longo aqui, por quê? Porque a tendência é esta. Ou seja, como eu sempre digo, nós temos que operar a favor da tendência. Você não deve estar contra a tendência. E principalmente você tem que se perguntar sempre o que eu devo fazer, não o que eu quero fazer.
Porque muitas vezes nós temos o quê? Nós temos a vontade de fazer algumas coisas. Eu tenho desejo de entrar curto no SP500. Porque eu acho que esses fundamentos vão se refletir e que o mercado, mais dia menos dia, vai terminar tendo alguma queda. Então eu tenho o desejo também de entrar, mas eu devo fazer o quê? Eu sempre tenho que me perguntar o que eu devo fazer, não é o que eu quero fazer. E com base nisso, trabalhando a favor da tendência, assumir estas posições. Efetivamente, o que aconteceu? Você já viu aqui, pelo que está marcado no gráfico, que ontem, na verdade, na abertura do mercado, quando abriu aqui com esse gap baixista, eu fui estopado nas minhas posições. E na verdade agora o que acontece? O mercado até volta a subir, mas tem se mantido aqui dentro dessa lateralidade possível que nós falamos no início da semana. Os casos de Covid aumentando, ou seja, uma série de instabilidades também geopolíticas aqui, que tem feito com que o mercado não tenha todo aquele interesse. Há interesse comprador, mas também há medo. E isso tem feito com que nós tenhamos ficado aqui dentro dessa lateralidade. Felizmente ou infelizmente, a expectativa que tínhamos aqui era até que os mercados pudessem vir mais aqui acima. Mas efetivamente isso não aconteceu. Então veja bem, o que aconteceu aqui? Eu tinha aqui duas posições aqui e uma posição que vinha assumir aqui. E tomei stop nas 3 posições aqui. Até tive um ganhozinho, não foi muito expressivo, mas tive um ganho de 35 euros aproximadamente nessa posição aqui e tive depois ganho aqui de 18 ou 19 euros, se eu não me engano, nas 2 posições que eu tinha aqui primeiramente. Da mesma forma aconteceu com o Dow Jones. Assumi uma aqui, ou 2, já não me lembro se foram 1 ou se foram 2, mas isso nós já vemos aqui já mais adiante. Já não lembro se assumi 2 imediatamente aqui ou se depois assumi 2 aqui e uma aqui, mas ou seja, foram 3 posições que foram abertas aqui também e que efetivamente também foram estopadas aqui na abertura do mercado quarta-feira. Semelhante de igual forma aconteceu aqui também com o FTSE 100, assumi a posição aqui, nesta vela, aqui eu lembro que fiz apenas 2 entradas no FTSE 100 e saí aqui, saí por stop aqui. No DAX foi exatamente a mesma coisa, veja que o DAX até é o índice da Europa, o índice mais fraco essa semana, ou seja, literalmente permaneceu aqui dentro dessa lateralidade. Apesar de ter aberto aqui com gap altista, quando fez essa baixa aqui na terça-feira, quando eu comprei o SP500, também aproveitei para me posicionar aqui no DAX. E o que acontece? Também aqui, esse não foi exatamente na abertura do mercado, mas fui estopado mais ou menos por aqui assim. Ou seja, em termos de índices, não foi uma semana muito positiva. Foi uma semana onde efetivamente os rendimentos foram pequenos e até no Dow Jones o que aconteceu foi o seguinte, no Dow Jones eu efetivamente sofri perdas até no Dow Jones, porque com a abertura, como eu tinha uma entrada aqui por cima, com a abertura exatamente eu fui estopado aqui e tive que assumir perdas. Vamos ver aqui já o que foram as minhas perdas nessa semana aqui, ganhos nesses índices. Então, como eu disse, olha, no SP500, das 3 posições, ganhei 19 euros numa, 19 na outra e 35 na terceira. Foi praticamente estopado ao break-even. No Dow Jones, tive 2 perdas de 40 euros aqui, cada uma no Dow Jones, e a outra foi 0. Em relação ao DAX, tive 2 ganhos de 10 euros apenas no DAX. Das 2 posições, foram apenas 10 euros de lucro cada uma delas. O K100, o FTSE 100, o índice do Reino Unido, foram 3 posições aqui de 18 euros cada uma. Ou seja, foi realmente uma semana que
não me agradou, não fiquei muito satisfeito com o resultado nesses índices, mas enfim, o mercado também não me deu uma oportunidade diferente, ou seja, não tive uma oportunidade melhor aqui de fazer algo diferente, porque efetivamente você pode ver que todo o mercado, olhando em termos europeus, veja, o índice francês permanece exatamente na mesma situação que falávamos aqui no início da semana, ou seja, veio fechar o gap, que aqui está. Em princípio, né, isso até pode representar aqui uma formação gráfica interessante, mas na verdade nem vou falar dela hoje, porque isso é uma coisa que futuramente nós vamos falar nessa formação, não é? Isso aqui poderia até ser uma ilha de reversão, mas veja, lateralizou efetivamente aqui e não saiu desta zona. O DAX efetivamente mantém-se aqui dentro dessa lateralidade. Agora, até nas duas últimas velas aqui de 4 horas, tem vindo a descer. Poderia até ter sido interessante aqui ter entrado com uma posição curta no DAX, visto a ele ter respeitado a nossa linha de tendência, que aqui está, que é essa que você vê aqui. Poderíamos até ter buscado uma posição curta, objetivando minimamente que ele retornasse aqui a esta zona de lateralidade. Vamos ver. E assim também permaneceram os demais índices europeus. O Nasdaq é o índice efetivamente mais forte, que veio novamente quase a fazer máximos históricos, ou seja, os máximos históricos estão aqui nessa linha, nos 10.156 pontos, mas não conseguiu ir lá. Mas efetivamente retornou aqui praticamente aos máximos anteriores, ou seja, aos máximos históricos. Em relação ao índice da Austrália, que alguém outro dia me pediu aqui também e falamos sobre o índice australiano, também permanece na mesma situação. Veja que depois da correção que fez aqui, também tem se mantido dentro desta lateralidade, ou seja, para já também nenhuma alteração, vem respeitando aqui a linha de tendência deste canal altista que aqui está, dependendo do resultado, ou seja, de como vai se portar nesta zona, poderá vir a ser interessante futuramente, quem sabe, caso não haja o rompimento. Vamos ter que ver aqui como que efetivamente esses índices vão se comportar com as informações que vão sair no fim de semana, ou seja, dados do Covid e todas as demais situações que poderão acontecer. O que mais eu fiz essa semana então? Foi uma semana melhor em relação aos pares cambiais. Os pares cambiais, efetivamente, o índice do dólar fez exatamente aquele movimento que prevíamos quando falamos na segunda-feira que aqui já poderia ser uma zona interessante para que buscássemos uma operação longa até esses níveis. E efetivamente foi o que eu fiz aqui na terça-feira. Assumi aqui 3 posições, como você sabe, eu sempre divido as minhas entradas em 3. E em alguns casos, ou na maioria deles, realizo uma parte e outra parte deixo andar, dependendo da situação. Neste caso aqui, o que eu fiz? Assumi as 3 posições, exatamente aqui na zona que tínhamos previsto e estava demarcado como sendo a nossa zona interessante para assumir aqui posições longas no índice do dólar. Não sei se alguém chegou a operar, se alguém chegou a fazer esses trades também, mas foram trades bons. Ou seja, veio também exatamente, este trade foi um trade perfeito, porque ele veio exatamente ao nosso take profit, que era a nossa linha. Vou colocar aqui para ficar bem claro, ou seja, a nossa linha de tendência secundária, que aqui estava, veio exatamente a nossa zona de resistência, que aqui está demarcada, e a nossa linha de resistência oblíqua, que aqui estava. Então, este trade realmente veio no nosso take profit, onde foi realizado as 3 posições
que eu tinha abertas aqui foram realizadas por take profit. O lucro não foi assim tão grande, mas foi lucro. Foram 65 euros cada posição aberta no índice do dólar, o que totalizou 195 euros de ganho nesse par cambial. Foi bastante interessante, em especial porque foi um trade perfeito, que veio exatamente à nossa zona demarcada, ou seja, aconteceu na perfeição este trade. Depois, os outros trades que eu havia falado no início dessa semana também foram trades interessantes. Eu dei alguma ênfase na Libra esta semana e falei com você sobre a Libra, que poderia vir a ser um par interessante para nós operarmos nesta semana, em razão dos dados econômicos que vinham saindo do Reino Unido, em razão do Banco Central, do Comitê de Política Monetária do Reino Unido, que provavelmente não alteraria as taxas e entraria apenas com incentivo à economia, que seria o quantitative easing. Efetivamente foi o que aconteceu. E efetivamente também, ou seja, a fundamentação toda aqui deu bastante certo, ou seja, bateu tudo direitinho e foi também um trade espetacular. Nós havíamos falado, deixado demarcado aqui as zonas que eram interessantes para que nós entrássemos curto. Foi exatamente isso que eu fiz na Libra dólar e também no outro par cambial que eu havia falado, que é a Libra Yen. Ambos vieram exatamente à nossa zona demarcada, onde tínhamos demarcado como sendo zonas interessantes para entrar na Libra Yen. Veja, quem conseguiu aproveitar esse trade foi um trade bastante interessante em ambos os pares cambiais. Por isso que, veja, eu até fiz um vídeo essa semana sobre os indicadores econômicos, não é? Começamos a falar sobre os indicadores econômicos. E lá eu expliquei para você o porquê que muitas vezes, aliás, quando eu falei aqui também sobre a Libra dólar, eu também falei para você que muitas vezes a gente tem que conseguir, muitas vezes ou normalmente temos que conseguir antecipar, não é? Nos antecipar, ou seja, por isso que o mercado usa aquela velha máxima, compre no rumor e venda na notícia. E quando nós conseguimos nos antecipar, ou seja, conseguimos prever esse tipo de acontecimento, conseguimos fazer toda essa análise fundamental do mercado, conseguimos aproveitar. Então, efetivamente, o que foi feito aqui em ambas as posições? Tá aqui as minhas entradas e o que eu fiz hoje, agora há pouco, foi eu encerrei uma parte da minha posição aqui. As demais duas partes continuam, onde eu tenho os meus stops posicionados aqui por cima. Porque caso o mercado volte para esta zona, efetivamente ele deverá ganhar um novo impulso altista. Então, tá aqui o Fibo para você ver, conforme tudo que nós tínhamos falado no início da semana. Agora já não nos serve de nada esse Fibo, já podemos tirar ele daqui. Então essa posição efetivamente na Libra dólar e na Libra Yen renderam, vamos ver aqui, Libra dólar, uma posição realizada rendeu 246 euros e na Libra Yen uma posição realizada rendeu 305 euros. E permanecemos então com duas partes abertas na Libra Yen do nosso trade e duas partes abertas também na Libra dólar. Ou seja, vamos continuar com essas posições enquanto o mercado nos der razão e continuarmos aqui na nossa tendência baixista, sendo que poderemos ter agora a hipótese de realizar mais uma parte desta posição aqui nos 38,2 de Fibo de todo esse impulso altista que aqui está. Assim você consegue ver perfeitamente. Ou seja, tá aqui o nosso Fibo
poderá ser agora a próxima zona para nós realizarmos aqui mais uma parte da nossa posição será nos 38,2 de FIBO. Caso o mercado aqui nos dê um indicativo, veja que nós rompemos aqui esta linha de tendência que estava aqui, eu falei que esse era o nosso objetivo, que houvesse o rompimento, rompeu, fez o pullback e agora voltou a corrigir. Portanto, acredito que na próxima semana vamos ter a Libra dólar aqui. E aqui eu pretendo realizar então mais uma parte da posição, sendo que num primeiro momento conseguimos aqui na Libra dólar uma rentabilidade já inicial de 2%. Até aqui, agora nesse momento, já vamos nos 2,5%, mas é possível que nós viemos aqui nos 3%, onde ou realizamos as outras duas partes ou realizamos uma e depois vemos conforme o que o mercado vai nos dizer para fazer. Em relação a Libra Yen, também continua, vou tirar este FIBO daqui, que é aquele que nós utilizamos no início da semana para fazermos a nossa projeção de entrada. Vou tirar ele daqui porque para já ele não nos interessa. O que nos interessa aqui é o FIBO entre estes mínimos e estes máximos, onde possivelmente vamos ter aqui, veja, já rompemos aqui a zona dos 38,2, estamos praticamente nos 50%. Então é possível que o mercado agora venha, em especial, aqui seria a próxima zona onde realizamos provavelmente mais uma parte da nossa posição. Vejam os senhores aqui o que é importante também. Caso o mercado, os índices venham a corrigir em razão do sentimento, dos fundamentos, de todo desse movimento que está aqui agora, de um certo medo, as tensões geopolíticas, as questões fundamentais, poderão fazer com que os índices continuem esta fase corretiva que, em princípio, achamos que poderá ter sequência. Olhando para o S&P 500, vejam, ele não conseguiu fazer novos máximos aqui. Temos um máximo aqui, depois temos um máximo aqui, ou seja, ele não está conseguindo fazer novos máximos. Caso retorne aqui para baixo, é possível ainda que tenhamos uma maior correção aqui nos índices. E caso isso aconteça, vai fazer com que o Yen se aprecie. Porque o Yen é um ativo de refúgio, você sabe, eu sempre falo disso, o Yen é uma das moedas que num momento de aversão ao risco é a moeda que mais rapidamente reflete isso, para além do dólar. Então, neste caso, veja que nós estamos muito bem posicionados nesse trade, no seguinte sentido: caso haja um aumento da aversão ao risco, o que vai fazer? O Yen vai se apreciar. Consequentemente, vai fazer com que a Libra deprecie. O outro par que nós estamos posicionados e por isso que vamos dormir com a posição, e quando eu falo dormir com a posição, quer dizer que nós vamos manter ela no fim de semana. Porque caso haja aversão ao risco, o dólar também vai se apreciar. E uma vez que o dólar se aprecie, a Libra vai continuar depreciando. Por isso são posições que valem a pena nós mantermos. Vale a pena nós continuarmos no trade, porque ainda é possível que possamos buscar aqui uma rentabilidade maior. Então estas foram as operações dessa semana: Libra dólar, Libra Yen, índice do dólar em pares cambiais.
E os índices, aqueles que são o costume, que eu normalmente opero, ou aqueles onde eu acho que existe a melhor probabilidade de termos um melhor resultado. Foram estes então os resultados da semana. Quero lembrar você que a partir de segunda-feira, então, a abertura do mercado nós vamos fazer em conjunto. Quero que você esteja presente, quero que você procure arranjar um tempo para estar comigo aqui, para que nós possamos falar, para que eu possa responder imediatamente as suas questões, para que eu possa dar as minhas ideias também em relação a tudo aquilo que eu penso que poderá ser interessante para a semana. Também quero conversar com você, quero a sua opinião sobre o canal, sobre aquilo que nós devemos ou podemos fazer para melhorar também, no sentido de ajudar a cada um de vocês a ter uma performance melhor ou uma performance de acordo com aquilo que vocês buscam ter. Por isso, se você gostou desse vídeo, espero que todos tenham gostado, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário. Se você é a primeira vez que me assiste, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão também o nosso conteúdo. Faltou aqui ainda um detalhe também, que eu não mostrei o fechamento total da nossa semana, então nem sequer falamos disso, mas vamos lá então, vamos ver isso. O nosso percentual de acerto, que é o melhor, não é? Em termos de rentabilidade, então. Semana passada eu não operei, você sabe disso. E esta semana, então, aqui tivemos 620, 740, 820 euros aproximadamente de ganhos nessa semana. Tivemos 15 posições abertas, 13 acertos e 12 erros. O nosso índice essa semana de acertos foi de 86,67%, o que nos leva aqui a um total de 83% nesse mês. E o nosso ganho acumulado nesse mês está em 4.285 euros. Você lembra? Começamos a nossa continha lá em abril com 5.000 euros. Já estamos em 14.464, mais 4.200, ou seja, temos mantido a nossa rentabilidade. Não creio que cheguemos aos 20 mil esse mês. Vai depender um pouco de como vai ser a próxima semana. Mas temos tido aqui realmente bons trades, temos tido bons resultados, apesar de que muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que exatamente gostaríamos. Senhores, muito obrigado pela audiência, pela paciência e por você estar aqui comigo desse lado. Lembrando, próxima semana estamos juntos aqui numa live. Até lá!